Olá, bem-vindo, bem-vinda a bordo. Estamos fazendo um plano de viagens missionárias e você está convidado para estar conosco. Esse é o nosso segundo programa, já falamos sobre Angola. Vamos falar de novo sobre Angola hoje. Acho que eu estou caracterizado aqui. Viagens missionárias. Roupa especial, porque essa roupa você ganhou. Você tem um chapeuzinho também. Tem um chapeuzinho. Eu vou colocar o chapeuzinho. Coloca o chapéu. Pelo menos agora aqui. Não, vamos colocar vai esse chapéu. Vai despentear um pouco o meu cabelo. Mas faz parte da toda a indumentária. Pronto, tá aqui o chapeuzinho. Pronto, tá aí. Tá bom, viagem sobre a África. Pronto. Quando que aconteceu essa viagem? Essa última? Nós tivemos várias, 2014, 2012, 2013. Mas os nossos convidados foram em que viagem especial? Foram em viagens diferentes. E eles vão contar pra gente aqui as viagens missionárias que eles fizeram. Antes disso, vamos oferecer a você a revista Princípios, que é uma revista que tem trazido lições preciosas, e especialmente o tema, uma delas, o bem e o mal. Aí você vai poder descobrir coisas maravilhosas para a sua vida. Esse é um dos temas, Um dos temas. É só você entrar no site biblia.com.br e receber esse material inteiramente grátis. Tem outros cursos, nós sempre mencionamos isso, que estão inteiramente à sua disposição. Portanto, programa Fé para hoje, Viagens Missionárias, está no ar. Neste programa, trouxemos pessoas que já estiveram na África, tiveram experiências em datas diferentes, estiveram viagens conosco diferentes. Também, né? Já estiveram conosco. Estiveram conosco também aqui no programa Fé para Hoje, o pastor Denis Morgan. Tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Tudo bem, obrigado graças a Deus. por aceitar prazer o estar aqui com convite, vocês. compartilhar a sua experiência lá na África. E também o pastor Marcelo Carvalho. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, pastor. Você foi professor do nosso produtor, o Ronaldo, né? Lá no FAD Minas, lá em Lavras. Depois lá você em conta Lavras. algumas histórias pra gente, Sem para poder dúvida. usar em algum momento. Há muitas. Então tá bom. Então tá aí, Ronaldo, tá aí a mensagem para você aí na produção. Obrigado por estar Eu aceitar o agradeço, convite e pastor. compartilhar conosco essa Sim. experiência. O pastor Ronaldo está aqui com roupa típica de lá, vocês disseram que Homenagem para não. aquele povo querido, né? Isso. Vocês também trouxeram algumas coisas aí, o pastor Denis trouxe os seus animais ali, que está ali na nossa Comprados lareira. lá na feira de Luanda. Luanda, Feira de Luanda e também lá na Feira da África do Sul. O povo africano realmente é um povo muito amável, não? Muito receptivo, muito alegre. Nós temos aqui alguns alunos no Centro Universitário Adventista Perfeito. e cantam e estão sempre viajando a algumas igrejas. Aliás, temos que fazendo trazer um dia programas. um grupo, um quarteto, que eles têm um trio, quarteto, coisa extraordinária. Tem. Tem coral, tem quarteto, né? Cantam a plenos pulmões, né, pastor? Lindo, cantam. lindo. Eles têm Coisa uma capacidade incrível. Agora, de cantar. a música era um grande diferencial nesses encontros, Eles nesse são momento de muito musicais, evangelização São também. muito musicais, no dia a dia, no trabalho, na rua e na igreja, sobretudo, né? A recepção deles quando você chega e é recebido por eles, eu acho que em outro lugar do mundo você não é recebido como na África. O carinho, o abraço e as multidões que cercam você e querem tocar em você, querem sentir você, é emocionante realmente. E quantos pastores estiveram nesta viagem? Ao todo, cerca de 18, 19 pastores Ok. de outras associações também que estiveram conosco lá. Temos a Paulista Sul, que é a região sul de São Paulo, levou um grupo um pouco maior de pastores ali também. Havia estudantes de teologia também. Foi muito linda a programação, porque vieram pregadores de outros países também para lá. E Luanda, que é a maior cidade de Angola, eles terminaram um censo recentemente, aí eu acho que chegou a 7 milhões de habitantes, uma cidade grande, uma cidade que foi feita para uns 400 mil. E por causa da guerra, as pessoas foram indo para Luanda ali. Cerca de 27 milhões aproximadamente de angolanos, né? E de 7 a 10 milhões, Isso. porque eles não têm uma conta muito ao ponto, de 7 a 10 milhões moram em Luanda. Então, essa densidade requer muitas ações, inclusive ações de evangelismo. Destaque algumas coisas que você com o seu grupo esteve nessa viagem fazendo.
Porque não era só pregação. Que tinha atividades Nós que eram tivemos desenvolvidas? cada dia atividades com as igrejas. Ok. Então, em um dia falávamos para as mulheres, em outro dia falávamos para os jovens, em outro dia falávamos só para os homens. E o curioso é que em Angola não existem pequenos ajuntamentos. Cada chamado, se você chama as mulheres, 400 mulheres, 500 mulheres. Se você chama crianças, aí é quase que impossível, porque elas vêm mesmo. Então, na primeira noite você começa chamando, vem 100 crianças, lá pela última noite do Tem uma evangelismo. foto que está indo agora no ar aqui, é uma foto com você rodeado de crianças. Fale um pouquinho sobre esse episódio. Foi logo no começo, no meu primeiro sermão, fiz um apelo chamando as crianças, mas eu não tinha noção de quantas viriam. E aquela multidão que me cercou ali. Qual foi o bairro que você fez? Quilômetro 12B, na região lá de Viana, em Luanda. Que é uma região muito populosa, sim, né? Sim. Muito populosa e a gente vê assim muitas construções lá, muitos viadutos, muitos carros de construção. Naquela época, pelo menos, havia uma grande expansão. Para você ter uma ideia, a dificuldade de materiais lá, né? Material escrito, livros, revistas, ao nosso estudo diário da lição, né? E eles não têm condições de comprar o que a igreja faz, né? Pelo menos eu preguei em 4 de abril, quero mandar um abraço para 4 de abril, sei que eles estão vendo o programa aí, porque eles assistem muito ao Novo Tempo. Mas eles se reuniam às 5h30 da manhã, todo dia, um grupo de 400, 500 pessoas, para estudar a lição da escola sabatina. É impressionante o fervor, o calor deles ali. Pastor Marcelo. Não, você marcou qualquer programação, né, pastor? O povo vai, como diz o pastor Denis, vai um monte de gente, seja em qualquer horário do dia que você marcar. Então, vocês o povo vai estar lá. Nas 2 viagens que vocês estão mencionando, tiveram atividades sociais e atividades evangelísticas. Mais na viagem de 2014. Ok. Porque daí nós fizemos vários feiras de saúde. Todo dia nós fizemos em um lugar. Foi na região diferente, né? A região de Benguela, Lobito. Isso, que é a segunda cidade do país, que é mais ao sul. A terceira cidade. Terceira cidade, pastor. Ok. E dali é interessante, o pastor me mencionou que dali para baixo começa o deserto da Namíbia, né? Ali para baixo. E você vê assim os traços nítidos da nossa nacionalidade ali. Você conversando com as pessoas, você fala assim, rapaz, parece que eu estou no Brasil. Porque é interessante, pastor, lá em Benguela você tem o porto, onde a maioria dos negros que vieram para o Brasil, está o porto lá. Eles saíam daquele porto para virem para o Brasil. Dali e Lobito, que é um porto comercial hoje, né? Bem. Então, assim, eu não tenho dúvida que os meus ancestrais vieram dali, não é? Muitos dos negros que estão hoje no Brasil vieram de Angola, a maioria deles, e nós que temos essa ascendência, nós não temos dúvida que nós viemos, um dia estivemos na África, né? Outra coisa que também me chamou muita atenção é a questão da receptividade, principalmente se você chega e fala que é brasileiro, amigo, eles jogam você para cima. E eles diziam assim para mim, pastor, a gente tem o maior orgulho do Brasil ter crescido tanto. Vocês são uma nação irmã nossa. Então nós olhamos para vocês e falamos assim, poxa, olha que legal, que bacana. Uma nação que fala a mesma língua, que cresceu tanto, nós também podemos crescer. Então, graças a Deus, o Brasil... para eles por terem contribuído. Exatamente, isso, e nós dependemos disso, né? Outra coisa que eu acho interessante, esse carinho que você tem na cultura brasileira, isso eu não tenho dúvida que veio dali. Essa questão da afetividade, isso, tanto da recepção quanto a afetividade na família. Você vê, a palavra caçula vem da onde? Ela não é de origem europeia, a caçula é origem africana, que é o último filho que você trata com todo aquele amor, aquele carinho, né? Então, eles são assim, e eles passaram isso para nós. Você fez um trabalho um pouco diferente do pastor, que foi para a região periférica de Luanda. Você, ali em Benguela, você pegou bem o centro. Isso, pastor. Eu tive o privilégio de fazer o meu evangelismo dentro de um hotel, né? O principal hotel da cidade ali de Benguela, Mombaca. E iam pessoas assim, pessoas da alta sociedade, né? Então, em média, tinha 30, 40 pessoas. Então, quantos colegas tinham? 1.500 pessoas em cada evangelismo? Eu tinha 40. É que foi um trabalho mais bem específico, né? Ali. E a gente terminava, e depois tínhamos ali um coquetel, onde eu ficava conversando com cada pessoa. Nossa, eles eram extremamente agradáveis. Pastor, quando chegar no Brasil, não se esqueça de nós. Um dia volta aqui para nos ver, né? Então, mesmo aquelas pessoas do alto escalão,
elas eram extremamente receptivas também e carinhosas conosco. Isso E marcou carentes muito. do Evangelho também, né? Elas Isso. gostavam de ouvir as Sem histórias do dúvida. Evangelho, Sem dúvida. que é uma coisa assim bem linda. Isso é muito marcante, né, pastor? Às vezes a gente andando assim, principalmente no hotel onde nós ficamos hospedados, as pessoas, olha, rapaz, me deixa a sua Bíblia. Eu não tenho Bíblia. Você não pode deixar a sua Bíblia para mim? Então, vários pastores estavam conosco, né? Deixaram a sua Bíblia lá. Imagina, lá no Brasil eu vou chegar, né, fácil. Então, você vê a facilidade que nós temos no Brasil e que em outros países, né, isso não é E as Bíblias tão fácil, chegam né? lá, né? Uma Bíblia lá custa mais ou menos uns 10, 12 dólares. Uns 10 dólares, eu acho. Nós pagamos 10 dólares, lá compramos 2.000 Bíblias para distribuir ali Isso. em Benguela. Benguela. E aqui a gente paga o que, $1, $2, Exato. até isso para uma Bíblia, porque mais facilidades e tal, interesse. Agora, é um país sofrido porque passou muito tempo em guerra. Na ocasião, no programa que você pôde contar a sua experiência, você foi Já exatamente no havia momento em que havia 82, guerra e guerrilha, né? 75, houve então a libertação, novembro, né? Uma data importante. E a partir disso, então, o país foi se ajustando. Hoje ele também sofre bastante financeiramente, economicamente. São os efeitos da guerra, né? Mas o povo é muito guerreiro, o povo é muito trabalhador, é muito empreendedor. E muito espiritual também. O desejo pela espiritualidade, o crescimento espiritual. Pastor, você não encontra a pessoa sem essa dimensão espiritual. Você não vai achar uma pessoa que fala assim, não, eu não acredito em nada, eu não entrego meu coração. Não. Todo mundo tem a sua religião. Pode não ser a religião cristã, mas ele tem a religião dele. Certo. Até a religião dos ancestrais. E, por conta da guerra, o coração se abriu como um todo para o Evangelho. Eles encontraram no Evangelho possibilidades de crescer em todas as áreas, né? Não só no espiritual, mas também aprender uma profissão, porque as igrejas vão até lá para ensinar, para trabalhar o aspecto social também. Então, eles encontram na igreja um caminho para crescer em todas as áreas, inclusive na área espiritual também. As atividades, então, espirituais, um povo receptivo para a Bíblia, para o estudo, para a área espiritual. E assim, acho que todos nós percebemos que tem uma juventude grande, né? Eles têm muitos filhos, né? Uma juventude muito grande e eles são extremamente interessados em aprender, em estudar. Ali tem as universidades, estão forradas as universidades ali no país e não era assim, não era incomum, né? Era muito comum no final de um sermão a garotada toda se reúne para perguntar coisas da Bíblia, para querer saber a respeito disso. E aqueles que dizem assim, não, eu quero ir ao Brasil, para quê? Não é para fazer turismo, é para estudar. Esse é sempre o objetivo. E eu quero voltar para o meu país para fazer o meu país ser melhor, né? Até na igreja onde eu estava, que é em Viana, no quilômetro 12B, uma igreja muito humilde, mas um grande grupo de jovens já com nível universitário, alguns deles falando 3, 4 línguas, inclusive. Eles estão realmente se preparando para ajudar o país, para ajudar a sua família, mudando a mentalidade também. No passado, eles tinham 10, 12 filhos, era uma cultura assim, de muitos filhos, ter a bênção do patriarcado. E agora, com a cultura, com o estudo, eles estão mudando a cabeça porque eles querem ter poucos filhos e formá-los bem, educá-los bem, para que eles possam servir bem a sua comunidade, né? Então, agora está vivendo um período maravilhoso de expansão em todas as áreas, né? É lógico que existem problemas econômicos, né? De corrupção, onde está o homem também tem a corrupção e tudo mais, mas o cristianismo se posta bem ali. Se posta bem e tem ajudado muito. A ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento Adventista, né? Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ela tem se postado lá também, tem feito um bom trabalho aí naquela região. Nosso colégio do Bongo, que agora a nossa missionária lá, a Vitória Duarte, que trabalhou comigo, voltou para lá, voltou casada agora com o pastor João, e eles estão levantando, com o apoio de toda a Irmandade, da administração também, ali em Uambo, estão levantando o colégio de novo. O colégio que foi depredado pela guerra e tal. O hospital está sendo reconstruído, já tem um médico por lá. Então, assim, é impressionante como a igreja tem feito pouco a pouco, as igrejas evangélicas também,
o seu trabalho ali para apoiar, né, o crescimento das pessoas. Sim. Nós fazíamos durante a parte da manhã, pastor, nós fazíamos as feiras de saúde, trabalhamos bastante, né, pastor? Quais são as atividades que foram desenvolvidas nesta feira de saúde? Quais são as especialidades? E só com um parênteses aqui, o próprio poder público nos ajudou muito. Muito. Fornecendo Estavam lá, testes né? de AIDS, nós levamos, tinha uma fisioterapeuta, nós tínhamos nutricionistas no grupo, né? E nós, pastores lá, dentista, odontóloga. Isso, nós tínhamos 2 ou 3 dentistas, né, pastor? Psicólogo também. Advogados. E assim, como disse o pastor, se anunciava, amigão, era 1.000, 1.500, 2.000 pessoas lá, entendeu? Então chegavam, cada um era selecionado para a área que precisava, e assim nós passávamos a manhã toda dando essa assistência às necessidades. Era né? mais uma prevenção, né? Isso. Não orientação, né, pastor? Que é isso que a gente queria destacar, quer dizer, era um trabalho educativo, um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação para contra a saúde, alimentação, etc. Porque assim, pastor, a guerra, você percebe assim os traços do que ficou da guerra. Você passar 30 anos de guerra, muita coisa, você para no tempo. Não tem, né? Qualquer país que passa por isso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, um dia nós saímos, e tinha assim, saiu um dia, saiu outro, e as mesmas pessoas, naquele terreno, elas fazendo ali num caldeirão, elas cozinhando uma comida, todo dia, né? Aí eu cheguei num rapaz e perguntei, mas o que está acontecendo? Não, é o seguinte, nós passamos todos esses anos em guerra, os guerrilheiros chegavam, e a gente saía das aldeias correndo, muitas pessoas eram mortas, e a gente não tinha como voltar para enterrar os nossos mortos. Então, agora a guerra acabou. Então, a gente sente tanta aquela necessidade de ter enterrado, que hoje a gente gasta 3, 4, 5 dias velando as pessoas que morrem, né? tá certo? Para compensar aquele tempo daquelas pessoas queridas nossas que nós não pudemos. Então, você vê os traços, né, que ficaram. Mas eles estão conseguindo fazer o quê? Dar volta por cima, porque são um povo aguerrido, como é o brasileiro, como as grandes nações do mundo. O que diz de marcante vocês poderiam destacar, cada um na sua área, na sua viagem? O que diferencial, o que mudou a sua vida indo à África, indo especialmente a Angola? Na nossa viagem foi em 2013 e o nosso foco foi bem definido. Eles já estavam lá num movimento de evangelismo, trabalhando, pregando, ensinando a palavra de Deus, e nós fomos para fazer uma semana do que nós chamamos de colheita, que são as pregações finais para a tomada de decisões e o batismo. Então, nós fomos para fazer apelos. E o que me surpreendeu foi o coração aberto. Receptividade. A receptividade deles a Cristo. É um povo fiel, um povo que toma decisões sérias. É um povo que... Você pensa assim, não, mas é África, lá é fácil você fazer evangelismo e batizar. Não, o estudo bíblico é sério. Eles gastam várias semanas ensinando e eles tomam decisões firmes. E aí me impressionou muito ver a cena batismal, né? Aquelas multidões vindo para se batizarem. E nós ali dentro do tanque batismal, 20 pessoas ao mesmo tempo dentro do tanque para ser batizadas. Aquilo mexeu muito comigo. Quando eu voltei em agosto de 2013 para São José dos Campos, eu vim voando, fervendo em evangelismo. Demorou ainda algum tempo para aquela marca ser apagada. E até hoje eu creio que não se apagou. A sua assistência lá é quantos mais ou menos que você fez ao ar livre também? Começamos dentro como a maioria igreja, começa dentro da igreja, né? A igreja já é grande, tinha lugar para 600 pessoas, mas aí foi aumentando, daqui a pouco a gente foi para fora e tinha dentro da igreja, gente fora da igreja, chegamos no final com 1.200 pessoas do lado de fora para assistir às pregações. Para entender um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, entender mais sobre a mensagem de Jesus, não é? Isso me marcou muito o carinho deles e o coração aberto para Jesus. Isso me marcou bastante. Uma coisa interessante é quando eles estavam vindo para a igreja, saindo das suas casas para ir para a igreja, não tinha lugar para todos na igreja. Então começa dentro da igreja e depois vai para fora. Nós fizemos fora também, lá em 4 de abril. Mas eles vinham cantando na rua e chamando as pessoas para irem para a igreja. Os convidados. Um grupo ia cantando, o outro ia entrando nas casas e trazendo. Só que assim,
você vem para a igreja, como não tem lugar para todo mundo, ou vai ficar lá fora, traz sua cadeira. Muito interessante, você via pessoas com cadeira em cima. O respeito que eles têm para o convidado. Você vai na minha igreja, mas já tem um lugar para você sentar, fique tranquilo. É uma coisa linda. Mesmo que seja simples, né? Tá lá. Mas está lá, está no lugar. Pastor Marcelo, o que me marcou nessa... me marcou, pastor? A viagem missionária. Sim, me impressionou, sim, eu não tinha ainda saído do Brasil para fazer um tipo de trabalho como esse, né? Então, assim, eu não fui lá para passear, eu fui para conhecer gente, para me envolver com as pessoas. E você vê assim, primeiro, existe fome por Deus em qualquer lugar desse planeta. Segundo, basta a pessoa abrir o seu coração, a transformação que o Evangelho faz na vida dela. Seja ela morando numa casa simples, ou seja ela, como aquelas que eu conheci ali, que tinham muito mais dinheiro, por exemplo, do que eu, que estou aqui do outro lado do oceano, com certeza. Outra coisa também que me impressionou, pastor, é o seguinte, aqueles que foram fiéis na época da guerra, continuaram fiéis depois da guerra. E bem mais fiéis. Isso. Então, assim, não importa. O camarada que é fiel, ele é fiel em qualquer situação. Né? E também uma outra coisa que eu trouxe assim de lição é assim, a maneira de se enxergar a vida. Olha, quanta coisa que eu passei de ruim, perdi parente, perdi amigo. Não. Todo mundo tem uma história que perdeu alguém. Isso. Não há ninguém que não tenha passado por isso, que a guerra afetou todo mundo. Mas mesmo assim a pessoa consegue se superar diante daquilo. Às vezes a gente está aqui no Brasil, nós temos muitas reclamações a fazer do nosso país, mas nem se comparar de você ter passado por aquilo que eles passaram tão recentemente. Mas você não os vê lá no canto chorando, reclamando nada disso. Eles estão sempre louvando, bendizendo o nome de Deus, não, vamos para cima e vamos fazer a nossa vida. Então isso você sai, rapaz, como disse o pastor, você chega com o coração pegando fogo. Porque eles teriam muito mais motivos para não louvar e, pelo contrário, a visão deles é... E infelizmente, pastores, há alguns pregadores, até aqui do Brasil, até conhecidos aí, de alguma certa forma, que vão para lá, às vezes vão por vontade própria, às vezes alguém convida, alguma coisa. E eu lamento que alguns desses pregadores, quando chegam lá, veem um campo fértil para pregar sobre a salvação pelas obras, que não é a pregação da Igreja Adventista. E eu creio que a maior necessidade hoje é pontuar bem para esse povo querido angolano que ama Jesus, que a salvação é pela graça. A nossa pregação lá foi mostrar isso, que a salvação é pela graça que Deus nos dá e pelo sangue de Jesus Cristo. Então, só rapidinho aqui para o nosso amigo, nossa amiga lá de Angola e aqui do Brasil também, a salvação, ela não vai através dos méritos humanos. Não é o que eu faço, eu não consigo ser perfeito para ser salvo. Eu acho que essa é uma pregação que a gente tem que pregar lá, aqui. E, infelizmente, até alguns estão lá e estão crescendo um pouco nessa área. Eu ia pontuar também rapidinho como uma das características positivas, o respeito que eles têm pelas autoridades, como eles nos tratam, como eles se referem a um pastor, se inclinam para conversar conosco, como o idoso é reconhecido, é respeitado. É verdade. O pastor é chamado de pai, não é? Uhum. A esposa do pastor é chamada de mãe. Então, há um perigo, de fato, de você ser um pastor e ir até lá e você atrair multidões e, contudo, não conduzi-las para o aprisco correto. É preciso ter muita responsabilidade ao pregar para aquele povo, porque o coração está aberto, então é necessário levá-los para Cristo, não levar para nós mesmos, não é? Pastor Ronaldo, bom, sua mensagem final, por favor. É uma pena, mas algumas fotos passaram por aí, tanto do pastor Marcelo como as suas também, pastor. E nós tivemos um grupo grande neste último ano, de 14. Estamos preparando uma próxima viagem para lá também, de 24 pessoas, sim, né? Sim. 24 pessoas que estiveram lá e fazendo 24 séries em vários lugares. Todo mundo esteve envolvido ali. Até o Neto, que é um dos cameramans aqui da TV Novo Tempo, esteve lá também. Ele foi o repórter no nosso grupo. Sim. A esposa é nutricionista. Mas assim, terminando aqui, eu comecei lendo isso no programa passado, que falava sobre a nossa história, o Salmo 126, que fala que quando nós saímos de lá, nossa boca estava cheia de riso, e as nações diziam grandes coisas fez o Senhor por eles, começa assim o Salmo 126, mas ela é um salmo assim que fala sobre essa experiência fora, né? E ele termina assim, no capítulo 126, portanto, o verso 5 diz assim, 5 e 6. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente,
retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Todos nós que tivemos esta experiência fora do país, e mesmo aqui dentro do nosso país, de pregar o Evangelho, com dificuldade ou não, viajando horas, fuso horário, aquela questão, adaptação de muitas coisas, sociais, religiosas, etc. Mas essas dificuldades, podemos chamá-las entre aspas, né? Elas não são nada em relação àquilo que você vê de transformação na vida das pessoas. Cada um aqui deve ter muitas histórias para contar. Pastor Edson, um grande pastor, está aposentado, mas ele não para, né? Ele fez um grande trabalho, faz um grande trabalho, tem muitas histórias para contar. Você, que não é pastor, mas tem histórias para contar também. Quando a gente lança semente, é uma alegria muito grande voltar trazendo os resultados. E há resultados que nós aqui não vamos saber nunca, só no reino de Deus. Eu queria orar com você para que você fosse uma pessoa cada vez mais envolvida na pregação, em espalhar a graça de Cristo, a salvação de Cristo. Vamos fechar os olhos? Pai bondoso, ajuda-nos com grande ou pequeno conhecimento da Tua palavra, divulgar esta luz, iluminar a vida das pessoas. E eu te peço neste momento uma bênção especial para Angola, para outros países africanos também, de fala portuguesa, para pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que sejam abençoadas para crerem neste Deus maravilhoso que o Senhor é. Um Deus que liberta a gente e que nos dá uma nova perspectiva para a vida. Guarda-nos, sempre te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, não perca o nosso próximo programa, que vai falar também sobre viagens missionárias, e nós esperamos você aqui no programa Fé para Hoje, sua nova atitude.